Olá, eu sou Gabriela Cadamuro. O caso de hoje é sobre Kelly Cadamuro. Você deve estar se perguntando se a Kelly é minha parente. Bom, eu não sei, nunca fui atrás disso, mas eu decidi falar sobre esse caso não apenas pelo sobrenome, igual, mas também para alertar várias mulheres que pegam carona ou que dão carona. O caso. A Kelly era uma estudante de radiologia de 22 anos que desapareceu no dia 1º de novembro de 2017, com destino à cidade de Itapajipe, em Minas Gerais, que era onde seu namorado residia. A família de Kelly disse que ela participava de um grupo no WhatsApp de caronas e decidiu dar uma carona para um casal até a cidade de destino, Itapajipe. Porém, no momento da viagem, o namorado, Jonathan, disse que a namorada dele não poderia ir, mas que ele iria de todo jeito e terminaram de combinar a viagem. O namorado de Kelly disse em entrevista que ela sempre avisava para ele quem era a pessoa que ela daria carona e se ele conhecia a pessoa, mas justo naquele dia ela não mandou foto e nem nome. O circuito de segurança de um pedágio registrou Kelly passando no carro dirigindo, mas um bom tempo depois, quem volta dirigindo o carro de Kelly é um homem e não mais ela. No dia seguinte, a polícia encontrou o carro de Kelly abandonado em uma estrada rural entre São José do Rio Preto e Mirassol, em São Paulo. O carro estava sem as 4 rodas, o rádio e o estepe. Os pertences de Kelly não foram encontrados. Suspeitos. 2 dias depois do desaparecimento de Kelly, 3 homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime, entre eles Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, o suposto namorado a quem Kelly tinha dado carona 2 dias antes. Em depoimento à polícia, Jonathan confessou ter assassinado Kelly. Ele disse que esperou Kelly passar por uma rodovia sem movimento e pediu para que ela estacionasse para que ele pudesse fazer xixi. Assim que ela parou o carro, ele desferiu vários socos no rosto dela, o que a fez ficar desacordada. Ele retirou Kelly do carro ainda com vida e arrastou o corpo dela por vários metros até um matagal. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, Jonathan estuprou Kelly antes de matá-la. Apesar dele não ter confessado isso, as evidências comprovaram. O corpo de Kelly foi encontrado em um córrego chamado de Ribeirão Marimbondo e que é de difícil acesso para qualquer pessoa. O córrego fica entre Itapajipe e Frutal. Lembrando que Itapajipe era a cidade de destino de Kelly. Kelly estava sem as calças. As calças foram encontradas a 3 quilômetros do corpo dela. Ela também estava com a cabeça mergulhada no córrego. No laudo de óbito, foi constatado que Kelly morreu por asfixia e estrangulamento. Denúncias contra Jonathan. Jonathan confessou que matou Kelly, mas negou o estupro. Ele foi denunciado por estupro, latrocínio, ocultação de cadáver e fraude processual, além de ter sido reincidente e ter cometido o crime de forma cruel, embriagado e sem que a vítima pudesse se defender. Além deles, outros 2 homens que também foram presos foram denunciados por receptação dos produtos do crime. Os inquéritos policiais alegavam que Jonathan já estava foragido há um tempo. Receptação. No dia seguinte ao crime, Jonathan foi até uma zona rural que fica perto de Mirassol para falar com o primo, para que ele pegasse os pertences de Kelly: as rodas, bolsa, sapato, perfume e o rádio do carro. No mesmo dia, no período da tarde, um outro homem receptou o celular de Kelly. A suposta namorada de Jonathan nunca existiu. Condenação e sentença. Em 2018, Jonathan Pereira do Prado foi condenado a mais de 45 anos de prisão pelo assassinato de Kelly Cadamuro. Após ser sentenciado por vários crimes, Jonathan foi condenado por latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e fraude processual. Ao todo foram 42 anos, 11 meses e 7 dias em regime fechado e mais 2 anos, 11 meses e 7 dias em regime semiaberto. No começo da investigação, os outros 2 envolvidos que participaram na receptação dos produtos do crime foram soltos pela justiça, mas Daniel Teodoro da Silva e Vander Luiz Cunha também foram condenados. A sentença foi de quase 3 anos de reclusão para Vander e 3 anos e meio em regime fechado para Daniel. O juiz do caso, Gustavo Moreira, disse que a participação de Jonathan na reconstituição do crime deixou muito claro que ele foi o autor do assassinato,
Detalhes da abordagem, descarte do corpo e mobilização foram detalhados com muita facilidade por Jonathan. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre a investigação quanto à morte de Kelly. Apesar de Jonathan ter pego pouco mais de 45 anos de prisão, possivelmente ele vai sair da cadeia em breve. Porém, não foi um caso simples de latrocínio. É bom as mulheres, principalmente, sempre terem em mente que pegar carona é muito arriscado. É necessário conhecer bem a pessoa com quem você pega carona. Se possível, anotar placa de carro, o nome da pessoa, identidade, tudo o que for necessário e passar para um parente mais próximo. A Kelly tem o mesmo sobrenome que eu, e por várias vezes eu também já peguei carona para ir de cidade a cidade. Então fico alerta, sempre. O caso de hoje termina aqui. Boa noite e bons sonhos.